Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso sétimo dia, nesta jornada especial. O Senhor é o Santuário. Como compreender esse processo? Olha, nós já estamos há alguns dias passando por algumas etapas especiais do edifício, do santuário, dos rituais, das cerimônias, do que ali acontecia, da adoração oferecida a Deus. E não está difícil de compreendermos porque Cristo é o Cordeiro, porque Cristo é a água da vida, porque Cristo é o pão da vida, porque Cristo é a luz do mundo, porque Cristo é o sacerdote, mediador, intercessor, o único entre Deus e os homens. E agora, então, você entende o que é? Não é um aspecto físico, é o ministério e a própria vida de Cristo. Por quê? Porque ele deu a sua vida, ele ofereceu a sua vida, morrendo na cruz para salvar o pecador. Agora nós chegamos ao lugar santíssimo, ao lugar mais especial do santuário, mais sagrado. Nós encontramos agora, então, neste lugar que poderíamos chamar a sala do trono de Deus, o lugar da glória de Deus, o lugar da presença de Deus. Ao adentrar aquele lugar, o sacerdote, de forma muito especial, diariamente ele ia, mas ele não entrava neste lugar, mas ele conseguia ver a luz brilhando lá dentro, o, meio ofuscado, é lógico, porque tinha cortina, e aquela luz era chamada o Shekinah, era a luz da presença de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, e eu quero lhe fazer um apelo para você ter esta experiência, para nós termos essa experiência diariamente. O apóstolo Paulo diz em Hebreus 4,16: acheguemos com confiança ao trono da graça, à presença de Deus. Pelos méritos de Cristo, nós podemos nos achegar a este lugar através da presença de Jesus, hoje, diariamente, como mediador, ele leva o nosso coração, a nossa petição, o nosso desejo de viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, ok? Mas agora precisamos compreender, está no capítulo 16 de Levítico, uma vez por ano, chamado o dia da expiação, o dia da purificação, o dia do juízo de Deus. Como que isso acontecia? Todos os dias, nós já vimos isso aqui. Todos os dias o sacerdote levava para dentro do santuário a culpa, a confissão e do pecador. E isso era transferido para dentro do santuário. Como ele aspergia na direção da tampa do propiciatório que estava sobre a arca, ou sendo a base para que tivesse a presença de Deus, o Shekinah, então simbolizava que caía sobre Cristo a culpa. E foi mesmo o que aconteceu, e nós lemos aqui em Isaías 53, ele tomou sobre si a nossa culpa, as nossas enfermidades, e Cristo então recebe a condenação que nós merecíamos, ok? Este era o lugar mais sagrado, chamado lugar santíssimo. Poderíamos dizer o centro do comando de Deus, era onde acontecia também o juízo de Deus no santuário terrestre, no caso o dia da expiação, e que acontece hoje diariamente no santuário celestial. Importante nós atentarmos para isso. Primeiro eu quero lhe convidar para Jeremias. No capítulo 17, Jeremias vem agora e ele fala a respeito do trono de Deus. Precisamos compreender aquele lugar como o lugar do trono, a sala do comando de Deus. E Jeremias, no capítulo 17 e o versículo 12, ele diz o seguinte: trono de glória, enaltecido desde o princípio, isso quer dizer desde sempre,
é o lugar do nosso santuário. De quem? Verso 13. Ó Senhor, esperança de Israel. É Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é a grande esperança de salvação do povo de Israel. Então não se esqueça, Cristo é o Emanuel, Cristo é o Deus conosco, Cristo é aquele que está sentado no trono. Não se esqueça, temos o trono de Deus, onde no centro está Deus o Pai, onde à direita está Jesus Cristo, onde à esquerda está o Espírito Santo. Hebreus diz, quando Cristo morreu, ele ascendeu aos céus e ele assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus. Ok? Primeiro, ele foi fazer a mediação, assim que ele ascendeu aos céus, após a ressurreição. E depois, em 1844, Jesus começou agora o processo chamado o juízo investigativo. Mais à frente nós vamos ver Daniel 8 e o versículo 14. Agora eu quero lhe convidar para entender. Primeiro, quando o sacerdote, no dia da expiação, capítulo todo de Levítico, eu não vou ler com vocês, eu vou dar como dever, como tarefa, capítulo 16 de Levítico, é todo o processo chamado dia da expiação, era um dia só, era o dia da purificação do santuário. Por quê? Porque o santuário era contaminado diariamente quando se aspergia. Era essa uma contaminação espiritual, porque era transferido para dentro a culpa do pecador. E agora, então, uma vez, o sacerdote ia fazer a purificação do santuário. Vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso aqui, ainda hoje, ok? É muito importante nós atentarmos. Então vamos lá. Ali naquela sala tinha uma luz, era o maior impacto, era símbolo da presença de Deus. Shekinah vem da raiz Shakam. E o que é Shakam? Você lembra? Nós já vimos. É o hóspede permanente. E quem é o hóspede permanente? É Deus. Através do anjo do Senhor no deserto, no tabernáculo, a pessoa de Jesus Cristo. Então agora, ali dentro, nós encontramos dois anjos que ficavam sobre... eu quero crer que eles ficavam na ponta, na extremidade da Arca da Aliança, ok? Por quê? Porque a tampa, chamado propiciatório, simbolizava Cristo, que recebeu sobre si a condenação. Então os anjos não poderiam estar sobre Cristo. Poderia estar sobre a tampa o quê? O Shekinah, porque é o símbolo do próprio Cristo. Então aquela tampa era chamado o Shekinah e tinha os anjos simbolizando a adoração a Deus, ok? E eles, os anjos, eles tinham uma asa que estava estendida para cima e outra para baixo. A asa para cima, exaltação a Deus. O rosto curvado na direção da tampa do propiciatório, na direção do que tinha dentro. Nós vamos ver daqui a pouquinho a lei de Deus, reverência para com a lei de Deus, que é o transcrito do caráter divino. E então a outra asa cobrindo os pés, símbolo de reverência total para com Deus. Então agora, aquela arca é o símbolo do trono de Deus, aonde Deus está agora assentado para poder realizar o comando, o juízo de todos os seres humanos. Dentro da arca tinha a vara de Arão, e está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 17. A vara de Arão, e que está dentro da arca, é o símbolo do sacerdócio escolhido, aprovado por Deus eterno de Cristo. Hebreus 7, 17. Você vai ver isso lá. O que mais tinha lá? Tinha o maná. O maná era o quê? Símbolo da provisão divina para com o povo de Israel. Símbolo de que Cristo é o pão da vida que alimenta o pecador. E outro símbolo importante, porque o paladar do povo de Israel estava pervertido. Então Deus deu o maná para purificar, para limpar a impureza, a toxina dos alimentos ingeridos pelo povo de Israel ao longo da experiência no Egito. Mais do que isso, para tirar o gosto por aquilo que não
era aprovado por Deus, não era saudável, ok? E não é hoje, viu? Se você estudar e ler sobre alimentação, você vai ver que existem alguns alimentos que não são bons. Então vamos lá. E Cristo é aquele símbolo que purifica o coração, é aquele que restaura a alma. Tinha lá a lei de Deus, a base do governo divino. A lei de Deus é o transcrito do caráter divino. Por isso, em Hebreus capítulo 8 e o versículo 10, nós lemos que Deus quer imprimir a sua lei no nosso coração. Deus quer gravar na nossa alma o caráter de Cristo. Ok? Então é a lei, o transcrito do caráter divino. E Tiago 2, e o versículo 12 diz que a lei é a base do juízo de Deus. Nós precisamos ver isso, que é muito importante. Então, não vamos esquecer, a tampa, símbolo de Cristo. Dentro da arca nós temos a lei, e os anjos olhavam para a lei, reverência para o transcrito do caráter divino. Então, quando nós temos essa visão, agora eu quero lhe convidar para Daniel, capítulo 8, verso 14. Capítulo 16 de Levítico é toda a descrição daquele dia. O que acontecia naquele dia? Era o dia em que o sacerdote agora ia entrar no lugar mais sagrado, porque foi no lugar mais sagrado, simbolicamente, que foi transferido a culpa do pecador. E essa culpa agora deveria ser retirada. Esse registro deveria ser limpo. Deveria limpar esse registro que estava lá dentro do lugar santíssimo. Então, o que acontecia? 2 bodes eles pegavam, está no capítulo 16. Um bode, aí era lançada a sorte. O bode que seria para Deus e o bode que seria para Azazel. O bode para Azazel, símbolo de bode para Satanás. O bode para Deus, símbolo de Jesus Cristo, que purificaria para sempre e que faria o processo da purificação do santuário, que hoje ele realiza no santuário celestial. Então agora o sacerdote oferecia o sacrifício e ele então iniciava agora o processo da purificação. Todos os dias o sacerdote ele levava para dentro a impureza. Uma vez por ano agora, ele ia para tirar a impureza. Então ele pegava o sangue e ele ia direto para o lugar santíssimo. E do lugar santíssimo, ele agora aspergia o sangue diante da tampa do propiciatório, simbolizando que estava sendo limpo agora o trono ali de Deus, onde estava registrado sobre Cristo a culpa dos pecadores, a confissão dos pecadores. E ele vinha agora então de dentro para fora, aspergia na direção da cortina, aspergia nas pontas dos chifres do altar de incenso, e ele ia lá para fora para aspergir no altar de sacrifício, simbolizando que todo o santuário foi purificado pelo sangue de Cristo, ok? Isso é muito importante para nós entendermos, porque amanhã nós vamos falar sobre o santuário da alma. Está contaminado o santuário da sua alma? Há alguma impureza no seu coração que você gostaria que hoje Deus, o Espírito Santo, pelos méritos de Cristo, pelo sangue purificador de Cristo, pudesse limpar, pudesse retirar, arrancar, tirar do seu coração? Nós precisamos. Amanhã nós vamos ver um pouquinho sobre o que Cristo realizou no templo, que é o símbolo do templo da nossa alma. Deixa para a gente ver isso amanhã, ok? No nosso último tema. Mas eu quero ver com você hoje Daniel 8 e o versículo 14. O texto bíblico diz assim, Daniel 8 e o verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso quer dizer que depois de 2.300 dias, depois de 2.300 anos, porque um dia profético é um ano. Agora, como você vai entender quando isso começou? Aí você tem que ir para Daniel capítulo 9. Aqui nós não temos tempo de ver esse detalhe, mas fica como tarefa para você. Daniel capítulo 9 fala para nós quando começou essa visão das 2.300 tardes e manhã e quando ela terminou.
ela terminou no dia 22, aliás, ela se cumpriu para o início dessa profecia no dia 22 de outubro de 1844, quando Cristo agora, como função, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo para exercer o juízo de purificação, o juízo de investigação, a purificação do santuário. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Muito obrigado porque podemos achegar ao trono da graça, esse trono maravilhoso que está no lugar santíssimo. E ali então, diante de Deus o Pai, através de Jesus, nós podemos clamar pela bênção, pelo perdão, pela restauração das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço.